Pessoal, neste vídeo nós vamos voltar a falar sobre a roubalheira do INSS, porque nós temos aí aparentemente um caso de roubo em família. Parece que tem um irmão do Lula sendo investigado de envolvimento nesta roubalheira bilionária que estão fazendo aí contra os velhinhos aposentados do INSS. Mais de 6 bilhões de reais foram roubados. E aí nós temos um irmão do Lula envolvido nessa tramóia, nessa roubalheira que foi feita aí dos aposentados. Então nós vamos voltar a falar sobre isso. E os petistas parece que estão querendo dizer que a culpa é do Bolsonaro, porque esse caso começou lá no governo Bolsonaro e o Lula agora desmontou a quadrilha que foi formada no governo Bolsonaro. Vou mostrar para vocês isso daí, essa cara de pau dos petistas. Mas antes eu quero pedir um favor para vocês. Peço encarecidamente que você me ajude aí se inscrevendo no canal se não tiver inscrito ainda, para que eu chegue aí aos 30 mil inscritos. Se inscreva aí, não esqueça também de ativar o sininho das notificações depois da sua inscrição, para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu posto aqui no canal, e também não se esqueça de deixar o seu like e de fazer aí os seus comentários. Antes da gente falar sobre o Frei Chico, o irmão do Lula, que estava ajudando a roubar os velhinhos, nós vamos falar sobre este assunto aqui. O Nazi, da banda Ira, o vocalista lá da banda Ira, né? Ele, dias atrás, num show, ele falou que não queria mais saber de fascistas, nazistas e bolsonaristas e etc. no seu show, porque ele é um cara de esquerda, um cara democrático, e os bolsonaristas são antidemocráticos, são golpistas. Então ele não queria que fizesse um favor para ele que não fosse mais no show dele. Ele pediu aí o sem anistia, as pessoas vaiaram ele e ele ficou revoltado. E os bolsonaristas obedeceram ao desejo aí do Nazi com S, tá? Não é com Z. E não foram mais no show do Nazi, do grupo Ira. As pessoas não foram mais, e aí o que aconteceu? O Nazi, ele sentiu na pele. Ele sentiu no bolso, principalmente, né? Porque aí os shows foram cancelados, porque os petistas parece que não existem, só existe dentro das urnas do Alexandre de Moraes. São mais de 60 milhões de petistas, mas não vão encher lá o show da banda Ira, que é uma banda de esquerda. E aí, quando os bolsonaristas pararam de ir no show dele, ele sentiu no bolso. E agora vem ele aí, Nazi da banda Ira diz respeitar conservadores após polêmica em show. O Nazi não respeita os conservadores, já deixou bem claro isso, ele não quer que vocês vão no show dele. Tá? Então, vamos continuar obedecendo os desejos do Nazi. Não vamos mais participar dos shows dele. Ele que convoque os petistas se ele quiser ganhar dinheiro com os seus shows. Uma outra coisa também, pessoal, ontem o presidente Bolsonaro foi intimado dentro da UTI. Ele foi intimado dentro da UTI. Possivelmente, aqui no Brasil, é o único caso que uma pessoa seja intimada dentro da UTI. Imagina você, tá com seu parente lá, acompanhando seu parente, tá dentro de uma UTI, chega o oficial de justiça para intimar o cara que tá lá entubado lá dentro da UTI. Olha só o nível de absurdo disso. E os petistas estão comemorando, estão fazendo chacota. E nós temos aqui, né, um dos principais petistas aqui no X, o Vinícius Bestiol, eu chamo de Bestiol, né? E ele posta isso aqui, ó, essa encenação aqui ficou melhor do que a do outro. Ninguém leva mais a sério. Está tentando fugir da cadeia e todo mundo sabe. Aí esse idiota, esse petista aqui fez essa... o cara simulando ali um cara na UTI comendo pipoca, né? Então é o nível de amor, de empatia que eles tanto falam, né? Dos petistas, é isso daí. E aí o presidente Bolsonaro, depois que ele foi intimado lá na UTI, ele fez essa postagem aqui, ó. Dano ao patrimônio, isso te lembra o 8 de janeiro? Isso não se encaixa em golpe de Estado e a justiça não o encontrou porque ele foi líder do MTST ou foi apenas mais uma coincidência? E ele posta aqui uma matéria da Folha de São Paulo que dizia o seguinte, ó, Boulos fica 6 anos sem ser encontrado pela justiça. Processo prescreve e promotor desabafa. E o Boulos estava sendo intimado aí por dano ao patrimônio. Dano ao patrimônio, que é ele invadia as propriedades alheias, invadia prédios públicos, destruía tudo, né, junto com o pessoal do MTST. E aí ele ficou 6 anos sem ser encontrado. O oficial de justiça não conseguiu encontrar o Boulos.
Boulos não estava internado, não estava doente, nada disso. Boulos estava por aí invadindo propriedade alheia e não conseguiram encontrar o cara. 6 anos o processo prescreveu. Mas o Bolsonaro não, o Bolsonaro tem que ser intimado dentro da UTI. E aí o Boulos vem aqui e retuita a postagem do... Ele faz um print da postagem do Bolsonaro e faz isso aqui, ó. Como você é burro, Jair. A nossa diferença é que eu respondi processo por estar ao lado de famílias que estavam sendo despejadas de propriedades alheias, Bolo. É a lei. Você não respeita a lei? Tem que respeitar a lei, cara. Se o juiz mandou despejar, era para cumprir a lei. Vocês não falam em cumprir a lei, que tem que ser cumprida a lei? Mas é quando é com vocês, vocês vão lá e destrói tudo, invade, destrói. Você será preso porque tentou dar golpe de Estado. Golpe de Estado, né? Fuleira, fake, né? A narrativa que eles criaram aí. Golpe de Estado. Sem falar nas joias, que o próprio TCU já falou que as joias são do Bolsonaro, assim como os relógios de luxo e os 11 containers de presentes que o Lula levou para casa também são deles. São dele, né? Então, ainda fala das joias. O Boulos não vai falar das joias. Isso aqui não é fake news? Isso aqui não é fake news? Falar agora de joias, já que o TCU falou que as joias são do Bolsonaro? Ou ele não respeita o TCU também? Aliás, para de mimimi e vai chorar na papuda. Então esse é o desejo deles, né? É ver o Bolsonaro preso, mesmo doente. Se o Bolsonaro morresse, essa turma ia fazer festa. Ia fazer festa. E aí quando acontece qualquer coisa com o Lula, meu Deus do céu, não, porque o Lula... Olha aí o bolsonarista falando do Lula, chamando o Lula de ladrão. Não pode chamar o ladrão de ladrão, né? Mas o Boulos e esse pessoal da extrema esquerda querem ver o Bolsonaro morto. Querem ver ele morto. E aí vai lá, o cara... intima ele dentro, a oficial de justiça intima, por ordem do Alexandre de Moraes, dentro da UTI. Então agora vamos falar então do caso da corrupção lá do INSS, onde o Frei Chico, irmãozinho do Lula, está envolvido. Vamos ver aqui então, eu vou deixar o William Bonner trazer essa notícia, porque eu já estou vendo aí uma perspectiva boa aí do pessoal da extrema esquerda voltar a chamar a Globo de golpista também. Porque a Globo não pode falar nada do PT, a Globo tem que falar do golpe do dia 8 de janeiro. Se falar do PT, que o PT tá roubando, meu Deus do céu, Globo golpista. Então eu vou deixar o Bonner dar a notícia. Vamos lá, Bonner. Uma fraude que retirou indevidamente 6 bilhões de reais de aposentados e de pensionistas desde 2019 provocou hoje a demissão do presidente do INSS. Policiais federais e auditores da CGU foram às ruas para cumprir mais de 200 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão em 13 estados e no Distrito Federal, incluindo a sede do INSS. A investigação apreendeu carros e motos de luxo, relógios, arma, maços de dinheiro, joias e obras de arte. De acordo com as investigações, entidades que representavam aposentados e pensionistas do INSS descontavam de forma indevida uma parte do pagamento, sem autorização dos beneficiários, usando, por exemplo, assinaturas falsas. A investigação começou na CGU, quando os auditores perceberam um salto nos valores dos descontos feitos por associações em benefícios do INSS. Em 2016, eram 413 milhões de reais. No ano passado, foram mais de 2 bilhões e 800 milhões. Aposentados confirmaram aos auditores que não autorizaram os descontos. Uma das entidades investigadas é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, cujo diretor vice-presidente é José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. O sindicato disse que apoia as investigações, que devem ser feitas de forma rigorosa. A pedido da PF, a Justiça afastou o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que estava no cargo desde 2023, e outros 5 servidores da cúpula do Instituto. Segundo investigadores, eles são suspeitos de omissão, por não terem agido para impedir a fraude. A defesa de Stefanuto não se manifestou. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que iria esperar o processo. O Frei Chico, né, tá envolvido. Você vê aí que parece que desde 2016 que vinha esse esquema aí de desconto. Eu vou mostrar para vocês aqui a evolução disso daí, para vocês entenderem por que que os petistas, eles estão querendo imputar este crime aí ao presidente Bolsonaro. Não, o criminoso é o Bolsonaro, o Lula não. O Lula apenas combateu a corrupção. Imagina vocês o Lula combatendo a corrupção, né? Então nós temos aqui no mesmo Jornal Nacional, o presidente do INSS é demitido após PF descobrir desconto indevido desde 2019 de 6,3 bilhões de reais de aposentados e pensionistas.
Então o Lula ele relutou ali em demitir o presidente ali do INSS, que era indicado aí do Carlos Lupe, que é ministro do Lula, ministro da Previdência do Lula. E aí o Lula relutou, mas depois não teve jeito. Ele acabou então demitindo aí o presidente do INSS. E aí vem o pessoal da extrema esquerda querendo colocar a culpa no Bolsonaro. Como sempre, o Lula nunca tem culpa de nada. Lula nunca tem culpa de nada, de mensalão, de petrolão. Aliás, mensalão e petrolão nem existiram, segundo os petistas. A revista Fórum: desvio bilionário, fraude no INSS começou no governo Bolsonaro, diz a Polícia Federal. O presidente da autarquia, Alessandro Stefanuto, foi afastado após ser alvo da operação sem desconto. Então, começou lá no governo Bolsonaro. Mas quem que será que nomeou esse presidente do INSS? Será que foi o Bolsonaro? Será que foi o Bolsonaro que nomeou ele? Temos aqui outra página da extrema esquerda, o Brasil 247. Governo Lula desmonta esquema no INSS. Isso mesmo. O governo Lula desmontou o esquema do INSS. O governo Lula. Governo Lula desmontou o esquema no INSS. É isso mesmo. E aí temos aqui o PT na Câmara. Esquema de corrupção no INSS desbaratado pela Polícia Federal do Lula. Começou no governo Bolsonaro, denuncia o Lindinho, lá da lista de propina da Odebrecht, o Lindbergh Farias. Essa turma não tem vergonha na cara, não, né? Todos eles com nome, com codinomes em lista de propina, e vem agora falar que o Bolsonaro é que começou a corrupção lá no INSS e o Lula desbaratou a quadrilha. Demorou só 2 anos e meio, mas desbaratou, né? Mas desbaratou. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí a evolução sobre este golpe, essa roubalheira. Isso é um verdadeiro golpe, tá? Isso aqui são golpistas. Pessoas que roubam os velhinhos aposentados. Esses podem ser chamados de golpistas, ladrões e tudo mais. Mas não, o Bolsonaro que começou o esquema. Temos aqui um petista lá do Maranhão, né? Não sei se é do PT esse cara aqui, mas é um esquerdista. Rubens Pereira Júnior, é o sósia do Zacarias. O pessoal fala que ele é sósia do Zacarias, ele parece com o Zacarias. A operação da Polícia Federal descobriu um esquema bolsonarista escandaloso no INSS, mas é preciso registrar alguns fatos para não dar espaço à desinformação. Segue o filme que ele fala aqui, ó. Número 1. Até onde se tem notícia, segundo a Polícia Federal, o esquema de cobrança ilegal nas aposentadorias iniciou em 2019, no início do governo anterior. Não, isso aqui é desde 2016, mas eu vou mostrar para você a evolução disso daqui, que você vai entender. Eu vou deixar bem claro como é que é isso daqui. 2. Foi no início do governo Lula, em 2023, que a CGU iniciou as investigações e acionou a Polícia Federal para abrir inquérito. Então, se o governo começou a investigar já no início do seu governo, lá no início de 2023, por que levou 2 anos e meio? Deixou eles roubarem mais 2 anos e meio, é isso? Mesmo sabendo o que estava acontecendo, deixou roubar 2 anos e meio. 3. Todos os afastados são servidores de carreira que ocupavam cargos de confiança, inclusive na transição. Então é o pessoalzinho da transição do governo aí. 4. O governo Lula está desde sempre empenhado no combate à corrupção. Essa aqui foi a melhor piada que o Rubens Júnior contou aqui, né? Tanto que, após tomar ciência da determinação de afastamento pela justiça, o presidente Lula determinou a exoneração imediata do presidente do Instituto. Mentira. Não foi exoneração imediata. Ele foi demitir ele à tarde só. O esquema foi revelado pela imprensa de manhãzinha e o Lula só demitiu ele à tarde. Então é uma mentira do Zacarias aqui. E 5 aqui, ó, não há qualquer envolvimento de familiares do presidente Lula no esquema. Ah, não? O irmão dele, Frei Chico, não está sendo investigado. Ele assumiu um cargo em determinado sindicato ano passado. O Frei Chico não está sendo investigado e nem vai ser, porque a Polícia Federal do Lula não vai investigar o irmão do Lula, mesmo que ele esteja fazendo parte da diretoria do sindicato lá, que foi beneficiado com a roubalheira do dinheiro dos velhinhos. Mas é o Lula que deixa investigar, como disse o ministro da Justiça, doa em quem doer. Doa em quem doer? Você acha mesmo que eles vão investigar o Frei Chico? Vocês acham mesmo que eles vão prender o Frei Chico? Agora imagine se fosse um irmão do Bolsonaro envolvido nessa roubalheira aí. Se não já estava preso. Você acha que ele não estaria preso? Você acha mesmo que não teria sido algemado e levado preso? Claro que sim. Não resta nenhuma dúvida a respeito disso. Não resta nenhuma dúvida. E aí agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu enquadrar melhor aqui, vou mostrar para vocês
O gráfico aqui, já que os petistas estão dizendo que começou no governo Bolsonaro, eu quero mostrar esse gráfico aqui, ó, que mostra desde 2020, ó, a arrecadação de sindicatos e entidades associativas via folha do INSS cresceu nos últimos anos em milhões. Isso aqui acho que é mensal, tá? Eu acho que é mensal. Ó, aqui, ó. Março de 2020 estava em 2 milhões, junho 2,1, 2,2 no dia em janeiro de 2021, em junho 2,1, de 2,2 caiu para 2,1, em janeiro de 2022 2,3, em junho 2,4, aí olha aqui em janeiro de 2023, já foi para 3,2. Entrou a transição ali, a transição começou ali no final de outubro, né? O governo de transição. Quando foi em janeiro de 2023, já subiu para 3,2 milhões. E aí em junho 3,8 e foi só subindo, foi só escalando, ó. Janeiro de 2024, 6,2 até chegar aqui em junho de 2024 em 7,6 milhões. Olha o tanto que subiu. Não quer dizer, pessoal, que isso aqui é 100% das pessoas que tiveram desconto lá nos seus olerites. Isso aqui foi fraude. As pessoas têm a opção de escolher contribuir com o sindicato. São poucas pessoas que contribuem. Então, desses aqui, alguns podem ter realmente assinado ali que queria que descontasse, sim, o sindicato. Contribuição sindical. Mas a maioria deles estava sendo descontada e por isso mesmo a fraude estava sendo descontado indevidamente, sem autorização do aposentado. E aí você vê o salto que deu aqui quando o Lula assumiu, ó. Olha só o salto que deu aqui quando o Lula assumiu. E aí você vem falar, porque era no governo Bolsonaro. Era no governo Bolsonaro que estava tendo a roubalheira, o Lula apenas desbaratou a quadrilha. É muita cara de pau dessa turma, né? É muita cara de pau. E aí eu vou mostrar para vocês este videozinho aqui da Globo News falando sobre o assunto, ó. Em 2016, eram 413 milhões de reais. Aí vejam esse salto. Em 2024, os descontos passaram de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Muitas dessas vítimas são pessoas vulneráveis, analfabetas, com dificuldade de, inclusive, identificar esse desconto. Vamos dar aqui um exemplo real para vocês. Essa trabalhadora rural aposentada de 81 anos. Vejam as mudanças ao longo dos anos. Em 2020, ela começou a ter descontos de R$20 no benefício. Depois, esse valor passou para R$30. Desde então, ela já perdeu R$1.500 ao longo desses anos todos, o que equivale praticamente a um salário mínimo, que para essas pessoas faz muita, muita diferença. Pois é, né? Você vê, aí no final se somou aí mais de 6 bilhões de roubalheira. Mas aonde aconteceu a roubalheira mesmo? Aonde que evoluiu para a roubalheira mesmo de verdade foi durante o governo Lula. Só foi ele assumir que o trem tomou uma projeção assim, no gráfico ali você vê que subiu de forma, sabe, uma coisa absurda mesmo. Você vê o gráfico ali que ele vinha ali 2, 2.1, 2.2, 2.1, 2.3. Chegou no governo Lula 3.8 até chegar em 7.6 milhões por mês de desconto. Mas é o governo Bolsonaro que estava roubando. O Lula desbaratou a quadrilha. O Lula desbaratou a quadrilha. E nós temos aqui o Frei Chico, né? O irmão do Lula. Sindicato de irmão de Lula é alvo de operação contra fraudes no INSS. Mas como disse ali o petista, né? O Lula não vai ser investigado. O Rubens Pereira Júnior disse que o Lula, o irmão do Lula, não é investigado. Não é e nem vai ser. Não é e nem vai ser investigado, porque ele é irmão do Lula, a Polícia Federal não vai investigar ele. Vamos ler aqui um pedaço da matéria para a gente entender esse assunto um pouco mais aqui, ó. O Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos, o Sindinap, que tem José Ferreira da Silva, o Frei Chico, um dos irmãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como diretor vice-presidente. Foi um dos alvos da operação deflagrada nesta quarta-feira contra um esquema nacional de descontos associativos não autorizados, popularmente conhecido como roubo dos aposentados. Descontos associativos não autorizados. Olha o nome bonito que a imprensa inventa para isso daqui. Isso aqui é roubo dos velhinhos, dos aposentados. O sindicato foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal nessa quarta e foi descredenciado por determinação judicial.
Ou seja, o sindicato foi descredenciado por determinação judicial. Ele vinha sendo beneficiado, mas o Frei Chico não sabia de nada. Ele via aquele dinheiro entrando ali, mas não sei de onde está vindo isso aí, nem quero saber, né? Em nota, o Sindinap disse que a proteção dos direitos dos aposentados é uma prioridade fundamental para garantir uma sociedade mais justa e solidária. Ou seja, vamos roubar o dinheiro desses velhinhos aqui para garantir uma sociedade mais justa e solidária, né? Segundo eles, quando surgem denúncias de descontos irregulares nos benefícios, é essencial que essas alegações sejam levadas a sério e investigadas de forma rigorosa. Afirmaram ainda que uma investigação séria e transparente ajuda a identificar possíveis irregularidades e que o sindicato apoia a investigação das denúncias de irregularidade nos descontos em benefícios dos aposentados. A operação deflagrada pela CGU e a Polícia Federal mirou nesta quarta-feira um esquema nacional de descontos não autorizados, é o roubo, né? Frei Chico não é investigado nessa investigação, apurou aí a CNN. Frei Chico não é investigado nessa operação, apurou a CNN. Como eu disse, o Frei Chico não é investigado e nem vai ser, tá? Nem vai ser. Brasil 247. Frei Chico defende que se investigue toda a sacanagem do INSS. A sacanagem é do INSS, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. O dinheiro estava entrando aqui e eu não sabia que estava entrando esse dinheiro aqui. Eu não tenho nada a ver com a sacanagem do INSS. Quero que investigue, quero que puna todo mundo lá no INSS. Menos aqui no sindicato. Aqui no sindicato não, aqui todo mundo, ninguém sabia de nada e todo mundo aqui é santo. Será que o Frei Chico já devolveu o dinheiro que entrou no caixa do sindicato? Já devolveu para o trabalhador lesado? Trabalhador roubado, aposentado, aliás, roubado? Será que o Frei Chico já fez isso? Duvido que ele vai fazer isso. Duvido. E aí, aquela Folha de São Paulo, né? Oposição vê em série de escândalos, né, de corrupção. Lula trazendo corrupta do Peru, usando avião da FAB. Juscelino Filho, com um monte de ato de corrupção aí, foi mandado embora. Sem contar o Silvio Taradão, sem contar a dama do tráfico, sem contar todos os escândalos que aconteceram nesses 2 anos e pouco aí, né? Aí fala em série de crises. Para grudar pauta da corrupção em Lula, precisa de mais coisa para grudar a pauta da corrupção no Lula? Será que todo mundo já se esqueceu do mensalão, do petrolão, de tantas operações aí que desbarataram essa quadrilha do Lula? Será que precisa de mais alguma coisa para grudar a pauta da corrupção no Lula? Eu acho que não. Eu acho que o povo, apesar de ter a memória curta, mas também não exagera, né? Não é possível que o povo já esqueceu tudo que esse ladrão já fez até aqui. Então nós temos aí agora o roubo em família. Lula e o seu irmãozinho. Mas estão fazendo de tudo para jogar a culpa no Bolsonaro. Não, Bolsonaro é que é culpado. O sindicato lá do Frei Chico do Lula estava recebendo esse dinheiro porque o Bolsonaro montou essa quadrilha aí. Se não fosse o Bolsonaro montar essa quadrilha, o Frei Chico não tinha recebido esse dinheiro de roubo dos velhinhos. É muita cara de pau dessa turma, né? Peço a vocês novamente que se inscrevam no canal se não tiver inscrito, dê aí o seu like, façam também os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.